Bom dia, bom dia, bom dia! Então, uma das histórias que eu conheço aqui da UNB é que os alunos que demoram a se formar, eles acabam não saindo daqui nunca e se tornam gatos ou pombos, depende do curso que você está. Já me contaram que um monte de gente morreu aqui durante a construção de Brasília e que tem gente que vê essas pessoas durante a noite, principalmente a galera que mora na cela. Não sei qual a veracidade dessa história, mas eu lembro de um cara que ficava em cima de um prédio com um facão. Eu não lembro se era no BCA Norte, eu sei que era um instituto mais alto, ele morava lá em cima do prédio, ficava com um facão gritando para as pessoas lá em cima. Só sei disso, a veracidade não sei nenhuma. Ok, mas você sabe o que ele gritava? Eu acho que ele só gritava. Hoje a gente está aqui com o professor Alexandre Pilati, que é diretor técnico do Decanato de Extensão da UNB. E hoje ele vai bater um papo com a gente e contar um pouco sobre a sua experiência aqui na UNB e dizer para quem pensa em vir aqui para a universidade ou para quem ainda não conhece, ter uma perspectiva um pouco do que é essa Universidade de Brasília. Seja bem-vindo, professor. Oi, Isabela, bom dia, obrigado aí pelo convite. Para mim é uma alegria poder estar aqui conversando com vocês sobre a UNB, um pouco sobre a minha história aqui com a UNB e com um pouco do que eu trabalho aqui também na UNB. Para mim é uma satisfação muito grande poder conversar com vocês aí sobre esses assuntos. Legal. Eu acho que para a gente iniciar seria interessante saber quem é você, quando que você veio aqui para a UNB, quando foi esse primeiro contato, como essa universidade era nesse período e você pode dizer para a gente, então? Sim, então, eu entrei aqui na universidade em 1994, fiz o vestibular para letras aqui, letras português, e sua respectiva literatura, sempre quis fazer literatura e a UNB sempre foi uma referência assim também nessa área, né? Mas antes mesmo disso, de fazer o vestibular, eu vinha muito, quando eu era estudante de ensino médio, eu vinha muito para a UNB e usava muito a biblioteca da UNB, lia muitos livros ali, estudava ali na biblioteca da UNB, então eu convivia assim e andava muito pelo campus, né, que é aqui, essa parte do campus Darcy Ribeiro, abaixo do Minhocão, é muito bonita, né? Muitas vezes eu vinha para cá e ficava, mesmo sem ser aluno da UNB, ficava aproveitando aqui um pouco o campus, lia muito, estudava por aqui. E depois que eu entrei na UNB, essa relação foi só se aprofundando, assim, né? O meu curso de letras, naquela época, era um curso ainda só diurno, né? Depois, algum tempo depois, ele se tornou um curso noturno também. Foi tendo também outras habilitações e tal, né? Mas era ainda um curso muito restrito, assim como talvez um retrato da própria universidade, né? A universidade ainda era um pouco mais fechada, digamos assim, não era tão permeável a várias camadas da população assim. E então eu acho que ela era uma universidade com a cara da universidade brasileira ali no final dos anos 90, né, tentando se recuperar depois do processo sofrido com a ditadura militar, né? E então era um momento difícil também, porque havia várias crises também econômicas, e isso se refletia também na universidade. Mas o curso que eu fiz foi muito bom, eu tinha professores muito bons que me estimularam muito a ler, a entender, a pensar a literatura, né, e a linguística, as letras em geral, na relação com a sociedade, né, então com o compromisso social, que era uma coisa, assim, acho que decisiva para fortalecimento, né, digamos assim, dessa relação da universidade com a sociedade. E então fui fazendo o meu curso, me formei em 98, mas durante o meu curso eu tive a oportunidade, né, de participar de um evento aqui que eu achei marcante assim, para a minha formação também, que foi assistir à outorga do título de doutor honoris causa para o Darcy Ribeiro, lá no Teatro de Arena, né, em 97, se não me engano. E eu era estudante aqui e naquele dia o professor liberou a gente para ir assistir
essa cerimônia que ia conceder o título de doutor honoris causa para o Darcy, e ele faz um discurso histórico ali, né, naquele momento. Eu tive a oportunidade de ver esse discurso acontecendo ali, Darcy muito debilitado, com câncer já em estado bastante avançado, mas recebendo em vida a homenagem ali da universidade, né. Eu, naquele momento, não sabia exatamente quem era Darcy Ribeiro, tinha ideia, né, do significado dele para a cultura brasileira e para a Universidade de Brasília, mas não sabia exatamente quem ele era, mas fiquei encantado com aquela homenagem que a universidade estava fazendo. O Teatro de Arena estava lotado, muita gente, professores, estudantes, muitos estudantes mesmo, né? E eu acho que aquilo foi um momento assim marcante da minha trajetória como aluno da universidade, né? É um momento realmente inesquecível. Depois, ainda bem, não é, que o nosso professor também, cineasta Vladimir de Carvalho, eternizou esse momento no filme dele, Barra 68, em que ele conta um pouco da trajetória da universidade no contexto da ditadura militar e, mais ainda, apresenta trechos desse do Darcy Ribeiro, localizando um pouco no tempo ali em que ele acontece, né? Então, esse acho que foi um momento muito marcante. Eu me formei em 98, né, e logo depois, final de 98, aí durante 99 segui fazendo algumas disciplinas como aluno especial no mestrado, mas já entrei logo no mestrado em literatura em 2000, e assim fui fazendo um pouco a minha trajetória, né? Fiz o mestrado, fiz o doutorado, sempre estudei com um outro grande professor dessa universidade, né, que eu acho que vale a pena lembrar o nome dele, homenagear, que é o professor Hermenegildo Bastos, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado, e era uma pessoa assim muito inteligente, sensível e acho que assim representativa do que era a universidade. Ele mesmo tinha estudado aqui na UNB, tinha feito mestrado na UNB, depois fez o doutorado na USP, né? Mas ele tinha também um pouco a cara daquela Universidade de Brasília, que foi a universidade dos anos 60, antes da ditadura militar, né? E durante também. Então ele era alguém que conhecia muito a própria UNB, desde o seu tempo de estudante, e alguém que passava realmente assim um entendimento do significado da universidade para a cidade, para o Brasil, né? E a pesquisa dele sempre teve muito essa marca também, eu acho, de empenho, de engajamento social. E foi um pouco com ele que eu aprendi assim a ser professor também, a estudar, a ser pesquisador, né? Foi uma etapa de formação assim também muito boa. E então aí, na sequência, passando esse período do doutorado, né? Eu acabei fazendo o concurso para professor substituto primeiro, depois para professor efetivo, e aí sou professor do Instituto de Letras, né, do Departamento de Teoria Literária e Literaturas desde 2008. E então aí já são alguns bons anos sendo professor. Em 2018, exatamente, eu fui convidado para ser diretor técnico de extensão pela nossa decana, a professora Olga Miramância. E aí estou aqui na diretoria técnica de extensão desde esse dia, trabalhando fundamentalmente, né, com isso que eu acho que era também uma das marcas do pensamento do Darcy Ribeiro, que era a relação entre a universidade e a sociedade, né? O desejo do Darcy Ribeiro era que nós construíssemos uma universidade que nunca estivesse de costas para a sociedade, né? De costas para a comunidade. Então acho que essa é a marca, talvez, que determina assim, né, as ações da nossa extensão, e é algo que a gente persegue também como a utopia do Darcy Ribeiro, né, para sempre aperfeiçoar esse diálogo com a comunidade. Então aí eu estou aqui no Decanato de Extensão desde 2008, tentando trabalhar um pouco nesse sentido. Uau! Muito, muito interessante, né? Assim, é uma caminhada com muitas experiências. Eu acho que a UNB, ela sempre possibilita encontros, e ela abre mesmo essas portas para que depois vire todas essas histórias. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje vai virar esse tipo de história em algum momento. Sim, sim, tomara.
Nossa, mas é porque eu achei, assim, muito interessante isso que você falou de você estar presente, né, no dia da entrega do título de honoris causa pro Darcy Ribeiro. Então, deve ter sido emocionante mesmo. Eu assisti esse filme e dá pra ver no discurso do Darcy Ribeiro que ele estava muito também, muito emocionado, muito feliz com aquele acontecimento. Voltar para a universidade que ele idealizou, né, e recebendo esse título. Então, deve ter sido um É, momento sim, inesquecível. exatamente. É um momento muito, assim, para a história da universidade, para a história do Brasil, né? Eu acho que é um momento marcante que vale a pena a gente relembrar e ressaltar, né? Porque é um momento simbólico muito importante, né? O Darcy é criador da nossa universidade, é alguém que atuou junto com Anísio Teixeira, né, para desenhar esse modelo de universidade que talvez a gente nunca tenha conseguido atingir plenamente, né? É um modelo que a gente vai perseguir sempre, que é a universidade necessária e que depende, não pode acontecer também apenas isoladamente, né? Não existe termos uma universidade boa e o restante do sistema não comungar, digamos assim, das mesmas ideias, né? Então, essa, esse momento do Darcy Ribeiro, quando ele recebe o título de doutor honoris causa aqui, né, e faz aquele discurso emblemático, retoma alguns momentos da história da universidade também. Retoma o momento, por exemplo, em que o Darcy Ribeiro faz o discurso para o reitor Cristóvão Buarque, que é o primeiro reitor que se estabelece depois da ditadura militar, né, da ordem democrática, digamos assim, é o primeiro reitor da ordem democrática no Brasil, e é o discurso que se configura no livro Universidade para Quê? Né? Então, esse discurso é ali dos anos 80. Então, nesse momento, em 97, o Darcy repete um pouco isso. E repete também um pouco daquilo que é o próprio plano orientador da Universidade de Brasília, as ideias da Universidade de Brasília que estão por trás dessa dimensão real, né, digamos assim, do que é a universidade, mas que estavam no projeto da Universidade de Brasília. Então, retoma esse projeto, retoma esse discurso, as esperanças da democratização, que também muitas delas não se concretizaram, talvez até hoje ainda não se concretizaram, né? Mas ele está falando ali para uma universidade que ainda é muito restrita em termos de participação popular, né? É uma universidade que foi desarticulada pela ditadura militar e, no contexto da redemocratização, essa rearticulação ainda não tinha acontecido plenamente. Eu acho que aos poucos a gente vai vivendo isso. Mas acho que vale a pena dizer que, por exemplo, essa universidade para a qual o Darcy Ribeiro fez o discurso lá em 97 é uma universidade muito diferente da universidade de hoje, né? Vocês que aproveitam hoje a universidade têm a oportunidade de ter contato com uma universidade muito plural, né? Muito aberta às minorias, às chamadas minorias, que são maioria, na verdade, né? Muito aberta a vários tipos de expressão da juventude, né? Então é muito aberta a várias juventudes. Eu acho que a pluralidade de juventudes que hoje nós temos na universidade é realmente muito maior do que o que a gente tinha, né, na década de 90, ali onde eu estudei. Então, a universidade para a qual eu dou aula e com a qual eu trabalho hoje, né, como diretor técnico de extensão, é uma universidade muito diferente. É uma universidade que eu acho que está muito mais aberta, permeável e muito mais acessível, por exemplo, às classes populares, né? Agora, houve também aqui o problema da pandemia, né? Então, hoje nós estamos vivendo ainda as consequências da pandemia, com uma evasão grande, né, de estudantes, com uma espécie de desmobilização da juventude também, de tal maneira que eu acho que a gente está num processo de recuperação. Acho que a gente tinha chegado em um bom patamar assim de energia da universidade e agora a gente está tentando retomar esse patamar, né? A pandemia foi muito grave nesse sentido, mas também todo tipo de perseguição que houve à universidade nos últimos tempos, né, afastou um pouco as juventudes do processo de engajamento na universidade.
Então a gente precisa fazer as coisas para tentar retomar tudo isso, para tentar retomar esse processo, para tentar ressignificar a universidade de acordo com as demandas de hoje. E aí eu ainda acho que a lição do Darcy Ribeiro é a lição mais importante. Tanto assim que faz uns anos, uns estudantes procuraram a mim, o professor Murilo Camargo, que hoje atua no CEAN, né, que é o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Eles nos procuraram dizendo, olha, eu acho que tem muita gente aqui que não conhece o Darcy Ribeiro, não sabe quem é o Darcy Ribeiro. Quem sabe se a gente criar disciplina que se chamasse Darcy Ribeiro e tocasse nos assuntos relacionados com a vida dele, com o pensamento dele, etc. e tal. Eu acho, então, que foi um excelente momento de reconexão da juventude, né, com as possibilidades da universidade. E aí eu e o professor Murilo nos sentamos com eles, planejamos então a existência dessa disciplina, que é a disciplina Darcy Ribeiro, Pensamentos e Fazimentos, que é ofertada, né, com alguma regularidade e que tem como foco trabalhar pedagogicamente, metodologicamente, com o pensamento do Darcy, com foco na universidade necessária e na história da UNB e na presença do Darcy para a história da UNB. Então, é uma disciplina em que a gente tenta contar o máximo possível com colaborações externas, né, pessoas que venham colaborar com a gente, falar, estudiosos, né, pensadores, membros do movimento estudantil, possam falar um pouco sobre a universidade necessária, sobre o Darcy Ribeiro e assim por diante. E tentamos também estimular os estudantes a produzirem conhecimento relacionado ao Darcy Ribeiro. E uma dessas iniciativas, por exemplo, se tornou um livro, hoje editado pela editora da Universidade de Brasília, que está disponível aí para consulta, né? Que é o resultado de um concurso de ensaios sobre o Darcy Ribeiro, que a gente estimulou muito que os estudantes fizessem, elaborassem, participassem. Então, acho que é um resultado concreto disso aí. A gente tem que lutar para que essa disciplina continue, né, funcionando. É uma disciplina do Decanato de Extensão, para que ela tenha essa transversalidade, né, de atuação, e que eu acho que é muito importante, até pelo fato de que ela é aberta a todos os cursos, então ela pode proporcionar uma vivência interessante, transdisciplinar, interprofissional, né, entre os estudantes que estão ali das várias áreas do conhecimento, tentando pensar a universidade a partir do seu olhar, mas tentando reconfigurar, né, atualizar o pensamento do Darcy Ribeiro diante dos desafios contemporâneos. É um pouco esse o nosso intuito com essa disciplina, e ela se liga um pouco também a toda essa minha trajetória aqui na UNB e a tentativa de fazer o meu trabalho marcado por essa, digamos assim, esse respeito ao legado do que é a Universidade de Brasília constituída historicamente, né? Nossa, muito, muito legal mesmo. Essa matéria, essa disciplina, eu fiz ela e eu particularmente aprendi coisas e tive umas visões que eu não sabia, né? Mesmo estudando aqui no campus Darcy Ribeiro há tanto tempo, tipo, nunca tinha entrado em contato mesmo com o Darcy. Eu acho que é bem legal a existência dela. Eu espero que no próximo semestre seja oferecida para que novas pessoas possam também ter essa oportunidade, né? E você falou, professor Pilates, sobre esse caráter aberto, né? Essa universidade plural que hoje a gente tem, porque eu acho que você tem razão. A cara da Universidade de Brasília hoje, ela provavelmente não é a mesma de 10 anos atrás, de 20 anos ou de 30 anos, né? Que foi quando você esteve aqui como aluno, em 98, né? 94, sim, 98. Isso. E tendo em conta, então, assim, que a gente passou também pelo contexto da ditadura militar e sim, a gente tem muito material, né? A gente também tem texto produzido por pessoas que estudaram aqui, cineastas, outros pensadores, outros artistas, pessoas, né, que estiveram por aqui. Mas tem alguma coisa, porque quando você chegou, a gente já tinha passado por esse processo de democratização, entre aspas, né, de volta, saindo de uma ditadura, já tinha passado 10 anos, mais ou menos. Uhum. Então, a universidade, ela ainda tinha algum resquício dessa ditadura, desse período, dessa opressão, sabe? Algo desse autoritarismo que ainda rondava pelos corredores,
Porque eu não sei o que você poderia dizer a respeito, mas a gente entrou em contato com algumas pessoas pelos corredores, aí a gente conversou com... Ai, como era o nome dele? Roberto Matos? Eu acho que era Roberto Matos. Ele é colunista no jornal Correio do Povo. E, se eu não me engano, é Correio do Povo, tá? E aí ele falou que estudou aqui em 74 e que a UNB, ela tinha muito... As pessoas eram muito ativas, né? Então, tinha as pessoas que combatiam, porque a UNB, ela também teve um protagonismo muito grande de lutas estudantis, mas em 94, como é que as coisas elas já estavam? Assim, o movimento estudantil ele já estava se organizando, as pessoas que estavam lutando por liberdade de expressão, por terem o direito e não sei, como que essa questão da ditadura militar ela estava rolando assim nesse período que você chegou? Não, então, o movimento estudantil, né, eu acho que dentro dos limites, assim, né, dentro das possibilidades, ele era forte, atuante, dentro das suas possibilidades e restrições, né, ele era bastante atuante, eu acho, assim, presente na universidade, atento às pautas nacionais também, né, porque acho que essa conexão entre a atuação dentro da universidade e fora da universidade, ela acaba tendo que ser considerada, né, de uma maneira mais rotineira, né, assim, corriqueira, para que a gente não perca, não se isole nos problemas internos e se desconecte dos problemas nacionais. Então, sim, né, eu cheguei a participar também, né, do movimento estudantil naquela época, e nos CAs, né, e tudo, no DCE. Eu acho que o debate era muito movimentado. A gente via muito, por exemplo, em assembleias, né, os anfiteatros lotados, né, etc. Acho que a grande questão ali era que a universidade ainda era muito restrita, né? Ainda em 94 era uma universidade muito restrita. Isso é um legado, por exemplo, eu acho, do processo de exclusão das classes trabalhadoras da universidade, que foi intensificado com a ditadura também, né? Mas internamente na UNB tem uma herança, digamos assim, da ditadura, que eu acho que é um pouco esse isolacionismo, digamos assim, das formações, né? O isolacionismo, às vezes, dos departamentos, às vezes dentro de um instituto você tem 3 departamentos que não interagem, não se veem como membros de uma mesma comunidade, de um mesmo problema, né? Então, eu acho que essa é a questão, né, que me parece ser mais característica, talvez, desse tempo, né? Uhum. Eu acho que depois, por exemplo, com a criação dos campi, né, com uma nova proposta, talvez assim, pedagógica, a cidade começa a se ressintonizar com elementos da sua origem, né, digamos assim. E abrir, por exemplo, a universidade para pautas, né, como, por exemplo, no caso da FUP, a própria educação do campo, né, a LEDOC, né, que é um curso importante lá, a própria vocação do campus do Gama para a tecnologia, né, associada ao compromisso social. Acho que tudo isso acaba sendo, digamos assim, muito relevante para reconectar um pouco a universidade com as suas origens, né? E é claro que esse processo da ditadura deixa marcas que vão se espraiar durante muito tempo. Então, eu acho que a gente precisa estar atento exatamente para que as coisas não retrocedam, né? Sendo que elas nem sequer chegaram a se constituir plenamente. Uhum. Acho que a gente tem que ter essa consciência, né? A Universidade de Brasília, assim como a Universidade de Brasília brasileira, é uma construção constante. Então, a gente precisa estar empenhado nisso, precisa estar atento a isso para que retrocessos não apareçam, né? Ou seja, que a universidade caiba sempre mais gente, converse cada vez mais com a sociedade, desenvolva as suas atividades cada vez mais compromissadas com a realidade do Brasil e as necessidades do Brasil.
era o que o Darcy Ribeiro falava sobre enxergar, né, a realidade como problema, entender o Brasil como problema, né, e a universidade não ser só um depósito de conhecimentos que não dialogam com a universidade. Acho que essa é a meta que a gente tem que ter, mas isso passa por estrutura, passa pelo engajamento da juventude também, enfim, passa por um novo tempo também, talvez, assim, de respeito à universidade, assim por diante, né? Acho que isso é decisivo, assim, né? Sim, é verdade. E você falou também, né, porque que quando antes de você estudar aqui, você passava pelo campus e falando ainda sobre esse caráter aberto em contraposição a uma universidade restrita, apesar disso que você está falando, ainda assim havia a possibilidade de estar vindo aqui, né, de não ser um estudante, mas frequentar o campus, participar de seminários que acontecem, que hoje ainda é uma das características, né? Que a gente tem eventos que acontecem. Semana passada a gente teve o seminário de comemoração dos 20 anos das cotas e a gente teve a presença de uma convidada internacional, ganense. Não. Ganense. Não era ganense, não. Ela era de outro país. Ai, meu Deus. Não tô me lembrando aqui agora. Mas é Wang Wang. Ela é uma escritora que escreve sobre interseccionalidades. E a maioria das pessoas que estavam ali presentes não eram da universidade, né? Então, a gente ainda tem essa característica de receber pessoas. E eu acho que também dialoga com o trabalho que o Decanato de Extensão faz, que é realmente tentar levar a universidade para fora do campus, né? Então, esse caráter aberto, ele é muito importante para que as pessoas estejam também participativas e elas entendam o papel da universidade, que não é só para quem está aqui dentro, produzindo texto, produzindo artigo, não sei. Exatamente. Eu acho assim que essa questão da abertura, né, da universidade para outras pessoas, né, que não estão necessariamente engajadas nos processos específicos da universidade, né, ou seja, pessoas que não sei, se interessam por temas, né, ou que têm alguma conexão com a universidade, mas que não são necessariamente nem alunos, nem professores, né, que passam pela universidade, por exemplo, como eu fazia antes, né, mas uma coisa muito pontual, né, não havia nada ali na universidade que eu aproveitasse de tal maneira como a gente vê na extensão. Então, acho que tem algumas coisas assim para a gente ressaltar com relação ao trabalho da extensão, que é o fato de que a extensão, da maneira como a gente entende, né, ela é um processo dialógico, ou seja, que a aproximação com as comunidades externas à universidade, ela não se dá apenas no sentido mais tradicional de uma transferência de conhecimento acumulado para a universidade, acumulado na universidade para essas comunidades, né? Então não é uma via de mão única. A extensão é também uma forma de a gente promover um contato entre saberes que promovem uma construção dialógica do conhecimento socialmente referenciado. Então acho que isso é uma coisa importante, quer dizer, que a participação de pessoas, né, em atividades de extensão, ela deveria se pautar por esse princípio de que as pessoas participam contribuindo para a produção do conhecimento e não apenas participando de um momento de difusão do conhecimento que é produzido pela universidade. Isso é muito importante, mas isso não dá plenitude ao sentido da extensão, digamos assim, certo? Então, eu acho que essa é uma questão importante. Outra coisa é que a universidade, através da extensão, tem uma missão importante, que é colocar os seus projetos em contato profundo com os territórios, né? Hoje a gente tem 5 polos de extensão na Universidade de Brasília, e ali a gente tem um contato, através dos projetos, com as comunidades locais, que ajuda a perceber melhor as demandas dessas comunidades, né? A entender melhor o que elas pensam, o que elas produzem de conhecimento, arte, cultura, e também trazer isso para dentro da universidade, assim como a gente faz com
outras formas de pensamento científico ou filosófico mais estruturado, né? Ou estruturado tradicionalmente. Então, eu acho que isso também é muito importante, assim, a gente ressaltar que a extensão é uma dimensão política da universidade que atravessa os seus outros fazeres, como o fazer da pesquisa, como o fazer do ensino, né? Eu acho que a extensão pode ajudar a gente a radicalizar esses processos no sentido do compromisso social da universidade. Acho que isso é o lado mais importante. E abrir a universidade para as pessoas, porque acho que a partir desse momento a gente vai começando a perceber o seguinte: a universidade claro, é dos professores, é dos técnicos que trabalham aqui, é dos estudantes, sim, mas ela, na verdade, é do conjunto da sociedade, né, que paga os seus impostos, investe para que ela exista e exista com significado social. Então, o fato de, por exemplo, a UNB ser sem muros, uma universidade sem muros, que muita gente critica do ponto de vista da segurança às vezes, né, é um sentido simbólico muito grande desse pertencimento da universidade em relação à sociedade como coisa pública, como coisa que pertence a todos e é construída por todos no cotidiano, né? Então, acho que isso talvez seja o maior ensinamento assim, que a extensão pode conferir a essa situação e estabelecer em diálogo com a pesquisa, com o ensino, que são outras dimensões da própria universidade, né? É verdade. Esse caráter sem muro, eu acho que a gente pode se beneficiar bastante. Não, por mais que exista uma limitação, né? A gente está localizado na Asa Norte, que não é tão próximo assim das periferias e onde as pessoas circulam, a maioria das pessoas. Ainda assim, você pode chegar quando você quiser, né? Na quarta-feira a gente tem uma programação clássica, que é a Batalha da Escada. Vem pessoas do Valparaíso, vem pessoas da Ceilândia, vem pessoas do Paranoá, de toda parte do Distrito Federal e do entorno, né? Então, é uma universidade mesmo feita pra gente circular e pra gente produzir conhecimento. Isso é muito legal. Sim, exatamente. A semana universitária, por exemplo, né, um momento fundamental assim para a gente ter essa presença de escolas e, né, visita e tal. A gente está construindo aqui na UNB um projeto que deve começar a funcionar mais regularmente a partir do segundo semestre, que é o projeto Vivência UNB, que vai trazer todas as terças e quintas escolas de educação básica para, enfim, fazerem um tour no campus, aprenderem um pouco sobre como funciona a universidade, mas principalmente terem essa vivência relacionada ao cotidiano da universidade, né? E acho que isso vai ser muito bom também, porque especialmente a gente está focando num público muito vulnerável, assim, social e economicamente, né? E a gente quer apresentar a universidade como um horizonte possível para essas pessoas, né? E esse horizonte que tem cada vez mais se tornado distante desses jovens das classes mais vulneráveis, né? Então, acho que isso é muito importante para a gente estar atento a esse legado, né? É um problema que a gente precisa enfrentar e acho que a extensão pode enfrentar dessa maneira, tentando abrir a universidade para que a escola regularmente esteja aqui presente, participando dos processos, ouvindo as pessoas falarem, conhecendo a beleza arquitetônica e natural do campus Darcy Ribeiro também, né? Conhecendo os estudantes, vendo o movimento, participando, por exemplo, se alimentando no RU, né? A gente sempre vai terminar o tour com uma visita ao RU e assim por diante. Então, a ideia desse projeto é um pouco isso aí, né? Abrir essas portas, criar a universidade realmente não só materialmente sem muros, mas também efetivamente, simbolicamente sem muros, né? Que interessante, professor. E tanto esse projeto, né, o potencial que ele tem, mas como também os projetos de extensão em si, eu acho que principalmente os projetos de extensão e os projetos também de
iniciação à docência, residência pedagógica, eles conseguem mostrar um pouco mais na prática para a sociedade externa, à comunidade acadêmica, de que tem uma utilidade, né? O que a gente está produzindo aqui, o tempo que a gente passa aqui, o que a gente estuda, tem uma utilidade que não é só para a gente, mas também para levar para fora do campus. E eu espero que esses projetos sejam de conhecimento de mais pessoas. Muitos deles estão em escolas públicas, como você falou, em outros polos também, que não necessariamente dentro do Distrito Federal, né? Mas também localizado em outras regiões. Mas eu espero muito que esse projeto, inclusive esse que a gente está produzindo no podcast, consiga ter um alcance maior, né? E aí as pessoas se engajarem, conhecerem, terem interesse de passar por aqui, ver com os próprios olhos, descobrir o que a UNB ela é, o que ela produz, o que ela pode ser, né? Quando a gente produz os nossos conhecimentos de forma autônoma e não só recebendo, que nem você citou aqui. Exatamente, né? Tomara que a gente consiga, né, fazer esses esforços aí de comunicação. O Paulo Freire tem um livro, né, sobre extensão, que eu acho que é muito interessante todo mundo conhecer também. Ele fica disponível aí na internet, assim, acho que é fácil de acessar. O livro se chama Extensão ou Comunicação. E ele faz uma análise ativa do termo extensão, né? E diz que não se trata da universidade estender o conhecimento, né? Mas estabelecer canais de comunicação com a sociedade. Porque o que a universidade precisa fazer é dialogar com a sociedade e não levar para a sociedade o que pretensamente ela constitui como saber legitimado e ponto final, né? Então, esse livro é muito interessante e é um guia importante para a gente. Então, as estratégias de comunicação, elas são muito importantes para a gente chegar no público que não fala a nossa língua, né? A língua da academia, né? Muitas vezes ela afasta, ela atemoriza as pessoas, né? Então, às vezes é interessante a gente também aprender outras linguagens. A gente tinha um projeto que se chamava UNB Perto de Você, que a gente vai tentar reeditar esse ano, paramos por causa da pandemia, mas que era levar a universidade para praças, parques, fizemos na Praça Zumbi dos Palmares, fizemos no Parque da Cidade. Que legal! E a ideia era sempre levar as pesquisas, o que a universidade produz, e fazer uma espécie de feira ao ar livre, né, sobre produtos, temas, problemas, questões que a universidade coloca. E levávamos os alunos, né? E eu via que uma vantagem desse projeto era que o estudante era levado a aperfeiçoar a sua linguagem para falar com a população. Não é rebaixar, não é simplificar a sua linguagem, mas é ter um aperfeiçoamento da sua linguagem para poder comunicar com a população por que aqueles processos que ele desenvolve dentro da universidade são importantes, né? Então, isso por exemplo, também é um trabalho de comunicação e é um trabalho que eu acho que todo profissional de ciências, todo profissional da academia, né, como a universidade é chamada, precisa desenvolver, né? Ele não pode ficar falando só para os seus pares. Ele precisa falar muito bem, com muita especialidade, a linguagem dos seus pares, mas ele precisa que essa linguagem também seja aperfeiçoada para chegar à população a quem muitas vezes interessa aquele conhecimento produzido, mas que para muita gente é algo que se afasta ainda mais por conta dessas barreiras que vão se estabelecendo. E a linguagem é uma delas. Como é que a gente vai trabalhar isso? Com essas estratégias de comunicação, como vocês estão fazendo aí, que eu espero que possa continuar durante muito tempo. Que legal! Então, eu acho que com essa fala a gente poderia finalizar fazendo então um convite, né? Para que as pessoas possam então escutar você, o que você gostaria de dizer, fechando assim um convite para a galera conhecer ou a extensão ou a UNB. O que você gostaria aí de que os nossos ouvintes saibam, então, assim? Então, eu acho que é isso, né? Que vocês compreendam a UNB como uma universidade que tem uma história de um legado, né, digamos assim, de ousadia, acho que essa é a palavra. E a gente precisa estar sempre, a todo momento, tentando se reconectar com
com esse elemento de ousadia, né? Assim, de insurgência um pouco, né? De não estar satisfeita. A UNB nasceu como um atestado de insatisfação com a Universidade Brasileira do seu tempo, né? Então, acho que isso é um legado importante. Cada estudante, cada professor, cada técnico precisa conhecer isso para entender exatamente qual é a sua função dentro dessa engrenagem toda, né? Tem um pouco tentado fazer isso, né? Com os polos, com as casas de cultura, com os editais que a gente tenta fomentar a extensão cada vez mais, né? Agora, por exemplo, a gente está com quase 1.000 bolsas de extensão sendo pagas mensalmente. Isso aí é muita coisa, assim, em nível nacional. Quer dizer, nós temos possibilidade de vincular ainda mais os estudantes às atividades, né? Agora com a inserção curricular da extensão. Mas, assim, principalmente falando para os estudantes, eu acho que é assim, se engajem no cotidiano da universidade, vivam o cotidiano da universidade, porque isso é muito bom e esse engajamento no cotidiano, ele ensina tanto quanto ou até mais aquilo que você aprende nos livros e na sala de aula ou com os professores. Esse engajamento com os colegas, com a comunidade externa, com o dia a dia da universidade, com as lutas estudantis que são travadas, isso educa a gente integralmente. E eu acho que essa é a grande beleza da universidade, que a gente não pode deixar se desfazer, né? Eu acho que entender que a universidade não é só um lugar para onde você vai e tem algumas aulas durante o dia. A universidade é muito mais do que isso e é preciso fruir, aproveitar ao máximo tudo isso, também porque a juventude passa e é bom aproveitar esse momento da melhor maneira possível. Nossa, muito bom, professor. A gente agradece muito a sua disponibilidade, a gente agradece o tempo que você dedicou para compartilhar um pouco da sua experiência, visões e dar também essas palavras tão motivacionais. E é isso. Nada, eu que agradeço, muito bom. Parabéns aí pelo projeto. Obrigada.